gente, vamos começar com o dia. A gente está aqui com o Luiz Noronha. Luiz é contemporâneo lá da época, da UFRJ, dos anos 80, né? Tem tempo isso já? A gente vai denunciando. E você precisa do microfone? Precisa? Para vocês? Tá, gente. E o Luiz tem uma trajetória ímpar, né? Porque ele fundou, junto com o Renato Fagundes e mais duas pessoas, a fábrica, em 2016. E essa produtora hoje é responsável por vários programas, né, no streaming, nas TVs a cabo. E o Luiz Noronha trabalhou, foi sócio, na verdade, né, da Conspiração Filmes, que produziu Dois Filhos de Francisco. Eu estava até perguntando a ele agora quais são as obras, né, dele de maior sucesso e que fizeram mais público. Então, Dois Filhos de Francisco e Minha Vida em Marte, mais de 5 milhões de espectadores. Isso é um patamar bem alto, né, do cinema brasileiro. E trabalhou 10 anos também no jornal no Globo. Foi editor executivo, trabalhou em todas as editorias, foi editor do Segundo Caderno. Então, tem uma trajetória enorme. A fábrica agora, né, entrou para o rol da holding Banijay, que essas holdings existem hoje controlando, né, a produção e a distribuição de todo esse conteúdo para TV e para streaming, principalmente, né? Então, é um feito isso, né? Bom, gente, bom dia. Queria agradecer a vocês pela disposição e o interesse. Sinceramente, não esperava que tivesse nem metade desse público que está aqui. Obrigado. E, bom, fico imaginando, fiquei pensando o que seria mais interessante falar para vocês. E eu não... Melhor que ficar seguro. Alô? E não sei até que ponto vale a pena relembrar um pouco da minha trajetória, porque a verdade é que vocês são estudantes de cinema, todos aqui. Então, vocês vão chegar no mercado daqui a 1 ano, 2 anos? É isso? Mais ou menos isso. Provavelmente... Oi, quer falar alguma coisa? Provavelmente, muito do que eu vou falar aqui daqui a 1, 2 anos vai ser bem diferente. Então, assim, olhar para trás e falar da minha carreira é até curioso, porque, assim, é falar de um outro mundo, é como se estivesse vendo um filme de época. São coisas que não têm nenhuma relação com o que está acontecendo hoje. Por exemplo, uma das minhas encarnações anteriores, quando eu saí da faculdade, seu nome para não entregar demais. A gente não tinha quase produção. A produção de cinema no Brasil eram poucas produtoras e elas muito centradas na figura de... Tinha sempre uma figura de referência que quase sempre era um diretor. Então, como eu não tinha essa habilidade, nem estudei para isso, não era muito interessante. Aí eu também, o que eu queria fazer era jornalismo. Aí me formei em jornalismo. Aí, aqui no Rio, o lugar onde todo mundo saía da faculdade e ia trabalhar de graça, mas aprendia, era Manchete. Todo mundo ia para Manchete, né, que nem existe mais. E eu comecei escrevendo lá. Aí, depois disso, eu passei por uma empresa como assessor de imprensa, que hoje em dia é um mercado muito maior do que era naquela época. E aí eu fui trabalhar no Jornal Globo. E eu estava contando para a Denise que assim, é muito curioso, porque eu trabalhei no Globo de 91 a 2001. E
Provavelmente é muito difícil para vocês imaginar isso, mas é um mundo onde não havia internet. Não existia internet. Não existia telefone celular. O meu primeiro telefone celular eu comprei em 98. Então, assim, é um mundo completamente diferente do mundo de hoje. E a redação que eu trabalhei, eu fui repórter, depois eu virei editor do Segundo Caderno, depois eu virei editor executivo dos Cadernos de Cultura do Globo. É uma redação completamente diferente da redação de hoje. O Caderno de Cultura naquela época tinha uma função muito diferente de hoje, porque como você não tinha acesso à informação como hoje, celular, internet, essas coisas, praticamente a única maneira que você tinha para se informar era vendo o Jornal Nacional, que também não tinha TV a cabo, e lendo o jornal no dia seguinte de manhã. Era o que tinha. Então, por outro lado, não tinha fake news, né, como tem hoje. Tem isso também. Então, era realmente um outro mundo. Aí eu fui... Isso é engraçado. Aí, quando teve... Aí, por volta de 2000, 2001, teve a primeira onda, a chamada bolha da internet. Então, era uma enxurrada de dinheiro aparecendo de tudo quanto é lugar para quem inventasse site. Ninguém realmente sabia para que servia aquilo. Mas as pessoas estavam investindo, então foi quando eu fui para a conspiração fazer dentro da conspiração incubada uma startup que fazia site. Sendo que nessa época não tinha ainda o streaming, a tecnologia de streaming no começo dos anos 2000, ela era muito tosca. Então a internet era basicamente foto e texto, o que de alguma forma aproximava muito do trabalho que a gente estava acostumado a fazer numa redação de jornal. Então foi assim que eu saí do Globo e fui fazer. Todo mundo estava nessa época saindo das redações e indo trabalhar com site. E, de novo, ninguém sabia direito para que servia. E, na real, pouca gente tinha como assistir aquilo naquela época. Era aquele... o tempo da conexão de escada, né? Ficava aquele barulhinho no telefone para entrar a internet. Então, e aí, obviamente, isso foi 2000, 2001, e em 2002 eu fali. Como todo mundo que estava fazendo esse tipo de coisa faliu, porque a bolha estourou. E aí, diante da possibilidade de voltar para o jornal, o que eu ia fazer da vida, eu comecei a entrar no mundo do cinema. Só que nessa época, estamos em 2002, não havia produção independente para televisão, pouquíssimo, quase nada. Os canais a cabo estavam começando no Brasil ali, já tinha, mas tinha, sei lá, 3, 4 canais, estavam começando a ter os, né, a HBO estava chegando, esses Discovery e tal, e o audiovisual, as produtoras todas, sobretudo a Conspiração, a O2, essas todas que estão aí hoje, elas faziam basicamente publicidade, faziam comerciais. E aí eu passei 4 anos da minha vida sofrendo na ponte aérea, porque aí realmente a publicidade aí o Rio não tem nada mesmo, aí é tudo São Paulo mesmo. E muito, que eu me lembre, eu não sei hoje, porque eu estou muito afastado desse mercado, mas eu acho que a agência carioca mesmo, acho que sorte plena. As outras todas são filiais pequenas e está tudo lá em São Paulo. Então, o mercado publicitário, o mercado comercial, ele era e ainda é muito concentrado em São Paulo. Como eu me recusava a me mudar para São Paulo, eu passei a morar na ponte aérea e era um inferno. Era realmente um inferno. Antes daquele acidente que teve no Tatã, que mudou a ponte aérea, você tinha um bilhete que você chegava lá, você pegava o primeiro avião, independentemente da companhia aérea. O bilhete era um bilhete meio coringa, e aí era um avião atrás do outro, era quase que meio um ônibus. Mas era uma vida muito ruim. Aí eu não aguentei a publicidade, porque não tem perfil, assim, a relação
cliente, com criativos de agência, é uma relação. Tem que gostar daquele negócio, tem que gostar, senão é muito difícil. E aí, tem gente que curte, eu tenho o maior respeito, nada contra. Só que eu, no meu caso, não deu para segurar durante muito tempo. Aí eu fui fazer cinema. E aí, foi quando em 2005, eu larguei a publicidade para fazer filme. E aí, eu produzi Dois Filhos de Francisco, foi o primeiro. Filme foi. Não, eu já sabia, porque eu tinha 4 anos de filmando comercial. Então, eu sabia o que era um set, como é que funcionava e tal. Mas a experiência de rodar um longa-metragem eu nunca tinha tido e foi o Dois Filhos. Foi meio radical. Eu morei 4 meses no interior de Goiás e é engraçado porque um filme, aí você meio que para no tempo e fica vivendo dentro de uma bolha, na qual a única coisa que importa é terminar o filme. Porque é uma coisa muito difícil de fazer. É uma coisa que exige resistência física, foco, toda hora acontece alguma coisa para você parar, para você jogar a toalha, e você tem que ter persistência, paciência. É uma experiência bem intensa, inclusive de convivência com a equipe. E por longo tempo, né? Hoje em dia, no Brasil, o tempo médio que você leva para produzir um filme é mais ou menos 10 semanas, entre 8 e 10 semanas. E são 8 a 10 semanas que você não faz nenhuma outra coisa na vida, a não ser acordar de manhã e ir para o set de filmagem. Quando acaba a filmagem, você vai para o teu quarto de hotel exausto, dorme até o dia seguinte. Mas aí, depois, quando o filme sai, de 10 filmes que a gente produz, em média, 9 são fracassos. E um dá certo. E esse que dá certo... É mais ou menos isso mesmo, é sério. Mas não sou... Não, no meu caso também, porque para cada Dois Filhos de Francisco que eu fiz, para cada Minha Vida em Marte, eu fiz um monte de outros que ninguém viu. É verdade. Mas essa, assim, até em Hollywood é assim. Não existe fórmula, não existe jeito imbatível, não tem fábrica de sucesso. O cinema é engraçado. E depois que dá certo ou dá errado, aparece um monte de gente com explicação. Por que deu certo, por que deu errado. Antes, ninguém sabe nada. Antes do lançamento, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é um ecossistema, né? Um ambiente bem específico. E aí eu vivi desse ambiente por um tempo. Mas, como eu disse, o cinema no Brasil, ele sempre foi, nunca foi exatamente uma indústria no sentido hollywoodiano do termo. A indústria do cinema, do ângulo do cinema americano, ele é uma indústria de produtor. O dono do filme, o dono do projeto, ele é o produtor. Ele escolhe o diretor, ele escolhe o elenco, ele contrata, ele demite. No Brasil, a figura central do cinema quase sempre é o diretor. Então, se você não é um diretor, você tende a ter um papel acessório naquele processo. E isso me encheu o saco. Aí eu queria fazer uma coisa que ninguém quisesse fazer. Que eu ficasse sozinho, que ninguém me mandasse em mim, que eu fizesse qualquer merda e não teria nenhuma importância. E isso aí, em 2008, 2009, era televisão. Porque a produção de conteúdo para televisão, sobretudo televisão a cabo, porque a TV aberta no Brasil, historicamente, quase num contrato de produção independente, era um lugar que pagava muito pouco, com produtos de baixa qualidade artística, assim, produto com investimento muito baixo, não tem como ser uma obra-prima. Pode ser do ponto de vista de concepção, mas de realização nunca será. Então, ninguém ligava. Era um mico, era uma área meio micada. Aí eu falei, tá bom, eu quero a área micada, eu quero ficar lá sossegado. E aí, no final de 2008, veio a lei
das cotas de programação, que, na verdade, essa lei, que já está caduca, já não serve para mais nada, mas naquela época ela estava num pacote toda da discussão do marco civil da internet, porque a legislação de telecomunicações brasileira ela era muito antiquada, ela não tinha nenhuma regulação para novas mídias, e em 2008 já tinha internet, celular e todo um universo de mídia digital que não estava contemplado na lei. E aí teve uma discussão grande, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, uma lei que estabelece uma série de regras. E na negociação com as empresas de telecomunicação entrou a cota de produção brasileira independente para televisão, que é o que todo mundo fala, mas é um pedaço desse tamanho da lei. É muito pequena, né? A lei é muito maior do que isso. Mas, enfim, estou aqui divagando, mas por conta desse arranjo político, criou-se um mercado de produção independente para televisão que não existia no Brasil. E aí, por acaso, eu já estava lá. Né? Então, aí a gente começou a produzir bastante, uma época que esse é curioso, porque nessa época o grande comprador de conteúdo independente era a Globosat. Era porque os canais Globosat, Multishow, GNT, etc., ao contrário da TV aberta, a programação, a grade deles era quase que, sei lá, 90% de produção independente. E aí, com a lei da cota de conteúdo, tornou-se obrigatório para todos os canais comprarem produção independente. Então, abriu um mercado que não existia. E aí a gente fez bastante coisa para a HBO, para o Discovery, para a Globosat, muito. Então, a gente ali por volta de 2008, 2009, começou a produzir, mas as produtoras começaram também a aprender a produzir. As primeiras coisas eram ruins, eram mal feitas, quer dizer, a gente fazia o melhor que a gente podia, mas era um começo de entendimento do que era a produção intensiva, que é muito diferente do cinema, porque é tudo muito mais rápido, o resultado é imediato, o Ibope, assim que você exibe, você sabe se deu certo ou se não deu. Né? Então, as relações são diferentes. E aí, a gente está em 2009, agora estamos em 2023. Eu acho que a coisa de menos de 10 anos começou o streaming. Né? A Netflix já tem mais de 10 anos no Brasil, mas a Netflix, como uma coisa que todo mundo tem, eu acho que deve ter, sei lá, não sei, vocês devem saber, uns 5, 6 anos, não tem muito mais do que isso. A pandemia já tem. A pandemia foi 2021, né? A gente está em 23. Antes da pandemia, a Netflix já era grande. Então, sei lá, 2015 começou por aí. E aí, a gente viveu um período muito louco, porque o imperativo. Primeiro que esses grandes grupos, isso é uma coisa curiosa. O que o streaming fez, até o streaming existir, não havia um grande grupo de conteúdo que fosse transnacional. Todos os grandes grupos de produção de conteúdo, eles eram regionais. No Brasil, você tem o Grupo Globo, que atua basicamente no território brasileiro. Né? Até existe a Grupo Internacional, mas não é um player de peso fora do território brasileiro. Aí tinha as cadeias americanas, né, ABC, NBC, que não chegavam aqui. A gente até, sei lá, podia comprar um programa ou outro, exibir aqui, mas todos os grupos de mídia, eles eram regionais. O streaming, o impacto da tecnologia do streaming de vídeo criou os grupos de conteúdo globais, que produzem e exibem no mundo inteiro, para o mundo inteiro, ao mesmo tempo agora. E esses players, a Amazon, a própria Netflix, eles têm eles baseiam. Bom, vocês sabem aquela porta de entrada da Netflix, né? Cada um aqui, todo mundo, sei lá. Todos são iguais, Globoplay,
Netflix, é Amazon, é tudo meio igual. Aquela porta de entrada, na Netflix isso é muito mais fácil de ver. Você tem 5 pessoas na casa que têm acesso, né, normalmente, à Netflix. Cada um tem um bonequinho ali, cada um tem um perfil. Cada bonequinho que você clica vai ver uma página de entrada diferente. O bonequinho do teu pai ou da sua mãe, se você mora com pai e mãe, na sua casa, a entrada dele certamente é diferente da sua. Quem faz essa entrada é o algoritmo. O algoritmo analisa o seu comportamento como consumidor, mapeia o que você gosta de fazer e fica te oferecendo coisas que ele julga que são de seu interesse. De maneira que cada pessoa tem a sua própria Netflix. Se você quiser assistir alguma coisa que não está mapeada na sua esfera de interesse, você vai ter que ir na busca procurar, porque ele não vai facilitar a sua vida. Então, a Netflix inventou uma coisa que é uma televisão global, com produção do mundo inteiro, e que, ao mesmo tempo, cada pessoa tem a sua. Isso, do ponto de vista comercial, é poderosíssimo. Tanto que eles se espalharam pelo mundo inteiro de uma maneira assustadora em muito pouco tempo. Inclusive, isso é uma coisa engraçada, porque até 2017, o meu maior cliente era a Globo, o Grupo Globo, incluindo a Globosat nessa história. Em menos de 2 anos, a Netflix passou a Globo em volume, no caso da minha produtora, no caso, né? Quer dizer, um cliente que não existia, em 2 anos se tornou o maior cliente da produtora. Então, é uma velocidade de crescimento econômico gigantesca. Então, ok, isso aí na verdade, é uma armadilha para a própria Netflix, porque para isso funcionar, para você ter a sua página diferente do outro, eles têm que produzir sem parar. Eles têm que manter um volume de produção ali que permita que você consiga ver uma página diferente do seu pai, diferente da sua mãe. Porque se eles não têm um volume assustador de produtos ali dentro, não tem como diferenciar a entrada, o universo de cada consumidor. Então, para manter a proposta de consumo de audiovisual que eles colocam, eles precisam produzir num volume como nunca antes foi feito. Senão o algoritmo não serve para nada. E aí, quando eles chegaram no Brasil, o Brasil é um mercado muito importante para essas empresas, porque é um mercado gigantesco, é muita gente, né? São mais de 200 milhões de pessoas no universo, que provavelmente, sei lá, tem no mínimo entre 50 e 100 milhões de efetivos consumidores, é maior do que muito país da Europa, em termos de volume de gente, e o brasileiro é Não, o brasileiro ele absorve tecnologia muito rápido e muito fácil. Assim, é muito comum a pessoa ter 2, 3 celulares aqui no Brasil, que é um negócio que não tem em lugar nenhum. O brasileiro curte essas coisas. E até historicamente, assim, a televisão se tornou um veículo de massa no Brasil mais rápido do que em outros países. Então, o streaming ele se espalhou muito rapidamente. O Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior mercado da Netflix, só perde para os Estados Unidos, em quantidade de assinantes. E aí os caras precisavam botar conteúdo brasileiro na plataforma. E aí, esse primeiro período ali, de 2014, 15, até logo depois da pandemia, foi uma época em que o volume de dinheiro que esses streamings injetaram aqui em produção brasileira foi uma coisa gigantesca. E meio que botavam qualquer coisa, aceitavam qualquer projeto, bancavam qualquer projeto e botavam no ar qualquer projeto. Obviamente, quando você trabalha desse jeito, bota-se no ar muita coisa ruim. Assim, não tem um processo que garanta uma produção de altíssima qualidade no volume que se operou aqui nesses anos.
E aí, obviamente, em algum momento, a relação econômica da coisa começou a ficar capenga, porque os gastos eles eram muito maiores do que as receitas. Esse desequilíbrio chegou a um ponto que se tornou insustentável e hoje a gente está vendo que todas essas empresas estão passando por um momento de ajuste muito grande. O volume de produção é bem menor, o nível de exigência é bem maior. Vocês estão acompanhando nos jornais, tem muita gente demitindo, enxugando, porque eles estão buscando um equilíbrio financeiro na operação. E aí, a gente, né, chega um pouco. Eu contei essa história toda que eu achava que era a parte menos interessante do que eu tinha para falar e estou falando há horas disso aqui. Não. Aí a gente chega na situação de hoje. Então, eu acho que o mais importante para vocês que vão estar entrando no mercado daqui a 1, 2 anos é manter a mente aberta e serem flexíveis. Porque essa área que vocês escolheram, ela muda completamente a cada 2, 3 anos. Se você não se adapta, e eu não estou nem falando de novas mídias, de TikTok, que eu nem sei o que é isso. Estou falando de produção audiovisual de alto nível mesmo. De alto nível, séries, longas, porque vídeo curto para a internet eu nem sei fazer, nem sei como é um mercado que eu realmente não conheço. Mas muda muito de coisa que eles querem e tal. Por exemplo, hoje, o que todos vocês querem fazer, que é uma série premium, fodona, tipo White Lotus, etc e tal, tá muito difícil de conseguir fazer. O funil estreitou de uma maneira enorme. Por quê? Essas séries são muito caras e são muito arriscadas. Porque se dá errado, o player perde muito dinheiro. Então, eles estão cada vez mais restritivos com esse tipo de produto. É cada vez mais difícil emplacar um projeto desse. Você tem que ter uma originalidade, uma ideia, um conceito que seja realmente diferente. Aquele negócio de fazer 4 amigos saindo da faculdade, morando num apartamentinho, aquela coisa Friends, que todo mundo tinha um projeto desse há 2 anos atrás, esquece, não vai emplacar em lugar nenhum. São 3 coisas que todo mundo tem. É projeto de amigos morando num apartamento e a sua vida engraçada na zona sul do Rio de Janeiro. Ninguém tem interesse por isso. 2, programa de viagem. Todo mundo tem uma ideia de um programa de viagem. É baratinho, com uma câmera. Ninguém tem interesse por isso. 3, todo mundo tem uma ideia de um programa de culinária. É legal ali, mas ninguém aguenta mais programas de culinária. Se não me engano, na grade do GNT, hoje deve ter mais ou menos uns 9, 10 programas de culinária diferentes. Essas coisas, sim, esses gêneros muito, muito batidos, não rolam. Você tem que realmente ter uma ideia que, obviamente, faça referência a gêneros conhecidos, mas que seja uma abordagem original. E isso dá muito trabalho para fazer. O tempo médio na fábrica que a gente tem roteirista contratado, fixo, e o processo de desenvolvimento todo azeitado, a gente não consegue escrever uma série de 8 episódios em menos de 10 meses. Não há como. Isso trabalhando todo dia. Uma equipe de 5 pessoas. É difícil, é duro. Desenvolvimento é uma hora cruel, porque você tem que testar a sua ideia batendo nela. Você tem uma ideia, você tem que procurar todos os furos, você tem que bater, ver o que está errado, ver o que não funciona, até encontrar o formato certo, redondo. Tem uma onda agora, uma onda vindo aí, que é a novela do streaming, que é bem diferente da novela de televisão aberta, completamente diferente, porque é menor, porque a televisão aberta são dezenas, né, entre 80 e 100 episódios,
é uma obra aberta, ela vai sendo escrita enquanto ela está sendo exibida. Então, os rumos da história podem mudar de acordo com a reação do público. E, assim, para você segurar uma história por 100 capítulos, tem que encher muita barriga. Foda. Agora, quem sabe escrever novela bem, sabe encher barriga bem. A novela, a dita novela do streaming, não deveria nem chamar novela, porque, na verdade, ela é uma super série. É como chama, porque são mais episódios do que uma série normal. E é uma obra fechada, ela não vai ao ar aberta, ela é exibida de uma vez, ela não é exibida a cada dia um pedaço. Então, o texto ele não tem gordura, ele é muito mais direto, um texto diferente. E a carpintaria audiovisual ela é muito mais trabalhada que uma novela que tem que fazer um volume de planos, de páginas. A gente sempre conta por quantas páginas você faz por dia de roteiro. Então, numa série que você tem como trabalhar com mais cuidado, com mais apuro, você filma mais ou menos 5 a 6 páginas de roteiro por dia. Quando você tem menos dinheiro, você precisa aumentar a média de páginas para você ficar menos tempo produzindo, porque tem menos dinheiro e produção, tempo é exatamente igual a dinheiro. Aí você precisa rodar 8 páginas por dia, 10 páginas por dia. Eu já rodei 12. 12 é padaria. Tipo, bota aqui, filma, acabou, vira, contraplano, vai. Senão você não faz 12 páginas. E aí o resultado, obviamente, vai refletir a maneira como você trabalhou. Então, isso é uma tendência, uma coisa que começou no México, deu muito certo no México. Está chegando no Brasil agora produtos com essas características de chamada super série. Tem o True Crime, que é uma outra tendência muito forte, que são essas séries documentais com casos quase sempre de crimes famosos. Isso é uma coisa que está super... Todos os streamings, canais, estão, até o Linha Direta voltou, está todo mundo querendo fazer isso. É uma coisa que aproxima um pouco do jornalismo, porque como o streaming ele não tem agilidade do jornalismo, assim, ele não tem como botar um conteúdo, produzir num dia, exibir no dia seguinte, né, como acontece no jornal, né? Você produz o conteúdo de noite e ele é publicado praticamente na mesma hora. O streaming não tem essa agilidade. Então, quando ele vai abordar um caso de um crime real, o streaming é televisão também, né? Ninguém tem agilidade também no jornalismo. Quando você vai abordar uma história real de um crime, você obrigatoriamente tem que conseguir apresentar ali alguma coisa que não saiu no jornal. Porque senão não tem interesse nenhum. Você não vai pagar para assistir uma coisa que você já sabe o que é. E aí, isso exige um esforço de jornalismo mesmo. O roteiro é interessante, porque você precisa ter uma apuração aprofundada. A gente está fazendo um projeto de True Crime para a Netflix que já está há 1 ano sendo produzido. Você tem que... Produzindo? Entre a apuração, escrever os roteiros, levantar novas coisas, filmar, entrevistar e editar, está dando mais ou menos 1 ano. Então, você tem que apresentar uma novidade. É uma investigação jornalística, na verdade, traduzida em linguagem cinematográfica. Isso é uma tendência. E o que mais? A animação. A gente está vivendo um período muito difícil para a animação no Brasil, porque a animação é muito caro, demora muito mais tempo. A gente não tem no Brasil volume de técnicos em quantidade suficiente. E a animação no Brasil ela dependia fundamentalmente de incentivo fiscal, de dinheiro público, como acontece na maior parte do mundo também, exceto em poucos lugares, Coreia, Estados Unidos, Canadá. E não tem, né? A gente está sem incentivo público há algum tempo. Os editais que voltaram agora, que eu saiba, não tem nada voltado especificamente para animação.
você falou umas coisas aqui, né? Primeiro, de onde vêm as ideias? Isso acho que eles talvez tenham curiosidade. Como é que as pessoas te apresentam ideias? Como é que você busca essas ideias? Como é que a sua equipe trabalha? E também como é que você negocia com os players? Como é que é essa negociação? São várias coisas, vamos lá. 2 perguntas já assim para você. Como é que chegam as ideias? As ideias chegam de tudo quanto é jeito. Eu tenho uma política pessoal que é uma desgraça na minha vida, que é de receber tudo que mandam e ler tudo que mandam. É um inferno, porque é uma fila gigantesca, as pessoas mandam e ficam numa ansiedade louca, esperando eu dizer alguma coisa, e eu vou demorar às vezes 2 meses para ler um negócio, porque é impossível. Agora a gente está mudando isso, porque a partir de agora a gente é obrigado a adotar um padrão de documentos, que é comum. O Globo faz isso, todo mundo faz. E você precisa, para você submeter um projeto para a fábrica, você tem que assinar lá um documento que você libera. Porque tem uma coisa que é muito doida, que às vezes, quando você lê muita coisa que você recebe, às vezes, ideia solta num negócio que você não vai usar, mas aquilo fica na sua cabeça. Você nem lembra. Aí você, meses depois, lembra daquilo, não sabe de onde você leu aquilo e bota num outro produto. Isso acontece. Não é maldade, não é sacanagem, não é pirataria. É porque se eu leio 200 roteiros por dia, pode ter algum personagem num roteiro daqueles que fica na minha cabeça. Eu não vou usar aquele roteiro, mas aquele personagem, por qualquer motivo, colou. Também pode acontecer de você ter já uma ideia de um personagem, de alguma coisa que vem... Pois é, mas aí, o que a gente faz? Primeiro a gente pede que a pessoa mande o que a gente chama de logline, que é um parágrafo contando a ideia. Um parágrafo, não pode ser mais do que isso. Aí, diante desse parágrafo, eu já sei se eu tenho alguma coisa parecida com aquilo ou não. Se eu tenho, eu já respondo dizendo que não quero nem ver. Se é uma coisa que eu não tenho nada, eu peço para ver uma página. Eu li um parágrafo, eu achei legal. Aliás, isso é mais ou menos um padrão em toda a indústria. Por isso que qualquer roteirista, qualquer diretor, não basta saber escrever o roteiro. Você tem que saber escrever um resumo de uma página, um resumo de um parágrafo. E é esse parágrafo e essa página que vai despertar o interesse da pessoa que vai ler o roteiro. Se você manda um roteiro inteiro de cara para uma pessoa ler, para avaliar, eu garanto a vocês que, na maior parte dos casos, a pessoa não vai ler. Entendeu? Então, assim, ou então vai demorar 3 meses, 6 meses para ler o roteiro. Então, é uma página, mas não é uma página do roteiro, né? Uma página do Não. Gente. A gente chama de one page, que é um resumo. Na verdade é o seguinte, vamos lá. São coisas diferentes, né? Filme é uma coisa, série é outra. Um roteiro de um filme, 3 a 4 atos é o básico, né? Na verdade são ou 3 atos ou 5 atos, ou 3 atos e uma coda, enfim. Quando você faz um parágrafo, é chamada logline. Tem a logline e tem a tagline. Em geral, você manda as duas. A tagline é o slogan do filme. É uma coisa básica, é uma frase. Né? Quando você pensa que está tudo bem aí, é que tudo acontece. Sei lá, entendeu? Uma frase que a pessoa lê e, opa, gostei. Aí, embaixo dessa frase vem um parágrafo. Aí o parágrafo é: fulano de tal está mandando pela rua, feliz da vida porque anda na loteria, tropeça, bate com a cabeça e embarca numa viagem lisérgica muito louca que redefine sua vida. Sei lá, é um parágrafo que você tem que dizer qual é a história que você está contando. Aí eu digo, pô, isso aqui é legal. Aí eu quero ver o one page. O one page é uma página. É difícil conseguir em uma página, mas nunca mais que 2. E mesmo quando é 2, a gente chama de one page. Você tem que, em cada parágrafo, contar o que acontece em cada ato. Então, é um parágrafo para o primeiro ato, terminando sempre com o gancho, o parágrafo para o segundo ato, com o gancho. Aí você tem os beats, que a gente chama. Porque a história evolui
com pontos baixos e picos de ação, né? É assim que a gente evolui a história. Nessa página, você tem que botar um parágrafo para cada ato, marcando os beats de low point lá que você tem no seu roteiro. Aí, quando eu leio isso, eu sei, se está bem feito, exatamente o que vem. Aí, se isso tudo me interessa, eu vou ler o roteiro para ver a qualidade do diálogo, para ver se você realmente conseguiu, na sua estrutura, encadear a história do jeito que você disse que faria no one page. Detalhes mais técnicos. Mas eu já sei o que eu vou ler. Então, esse é o caminho normal para você apresentar uma ideia. Estou falando de filme. No caso de série, você precisa... o que você leva é o que a gente chama de Bíblia. O que tem na Bíblia? A Bíblia tem a tagline da série, tem a logline da série, tem um texto de apresentação da série, porque a série, hoje em dia, muito difícil alguém exibir série de 13 episódios. Muito difícil, porque o 13 episódios, ele é um formato da TV americana, porque é um episódio por semana exibido durante 3 meses. Eles lá nos Estados Unidos tradicionalmente dividia o ano e cada temporada ficava 3 meses, aí no verão tem a temporada de verão e no inverno tem ali uma coisa... A TV a cabo no Brasil copia isso. Então, a temporada básica da TV americana são 13 episódios, porque são 3 meses no ar, passando um por semana. O streaming não exibe um por semana. O streaming joga tudo de uma vez. E o que o streaming quer é que você entre e vá até o fim. Então, quando a pessoa aguenta ir até o fim de uma série? Então, hoje em dia, 8 episódios é quase que o limite de uma temporada de uma série para streaming, tá? Eles estão, inclusive, hoje em dia preferindo 6, 7. Uma outra coisa curiosa é que, na televisão, o episódio tem que ter uma minutagem muito precisa. Você tem meia hora, 1 hora, né? 1 hora é um roteiro de mais ou menos 45, 46 páginas, e meia hora é um roteiro de 23, 24 páginas, né? Usa-se muito meia hora para comédia, porque escrever comédia é a coisa mais difícil que existe no mundo, porque você precisa... A página do Final Draft, ela equivale a 1 minuto, grosso modo, de tela. Você tem que ter uma piada por minuto numa comédia, num sitcom. E você escrever uma piada ela é feita de 3 linhas, né? O personagem levanta a bola, o outro corta e o personagem que foi cortado conclui. É a chamada tripleta. Você tem que construir as piadas com essa estrutura e toda a página tem que ter pelo menos uma construção de piada desse jeito. Eu acho a coisa mais difícil que tem no mundo para fazer. Muito mais difícil. Como diz um amigo meu roteirista, no drama, você levanta e vai ali, abre a porta e sai da sala. Na comédia, daqui até a porta, eu levanto e no caminho tem que acontecer alguma coisa muito engraçada, senão seria uma merda. Então, é muito difícil. No streaming, o tempo de duração do episódio não importa. Você pode ter episódio de na mesma série, na mesma temporada, você pode ter episódio de 1h10, episódio de 50 minutos, episódio de 1h05. Não tem importância, porque não tem comercial, não tem grade, não entra outro programa depois. Então você tem que, ao longo dos 6 ou 8, 10 episódios, você tem que ter do mesmo jeito que no filme você tem a construção da evolução da história nos atos, na série você tem a curva da série que é construída nos episódios, né? Então, o mesmo raciocínio do one page para filme, que é cada parágrafo ser um ato, no one page de uma série, meio que cada parágrafo é um episódio. Ou, pelo menos, aí vamos lá, a série, sei lá, Magnífica 70, por exemplo, que foi uma série que eu criei, o próprio Sem Filtro, que está no ar na Netflix agora, que a gente desenvolveu.
você tem mais ou menos entre 5 a 9 personagens principais. Esses personagens, eles têm que ter, cada um deles, ao longo dos episódios que compõem a sua temporada, uma evolução. Qualquer que seja. Começa rico, acaba pobre. Começa rico, termina mais rico ainda. Sei lá. Tem que ter uma curva. Normalmente você agrupa esses personagens em núcleos. Se você tem 9 personagens, você tem 3. E aí, grupos de 3 que interagem entre si, ou moram na mesma casa, ou são vizinhos, ou sei lá o quê. Cada episódio de uma série tem uma hierarquia entre esses núcleos. Né? Tem o plot principal, que em geral é o protagonista, o personagem principal da sua série, e os plots menores dos outros personagens que, no desenvolvimento ideal, eles vão se cruzando até o clímax, até o último episódio. Então, nesse one page de apresentação, você tem que pelo menos deixar claro qual é a evolução do núcleo protagonista. Não precisa se estender enormemente sobre o que acontece com o terceiro coadjuvante. Mesmo que seja um personagem que tenha a sua importância lá. O que importa é a jornada do protagonista. Aí você bota isso nesse one page, que pode ter 2 páginas. Aí depois disso, você faz uma sinopse de 1 página para cada episódio. E aí, idealmente, você tem o roteiro do primeiro e o orçamento da série. Esse pacote a gente chama de Bíblia. E aí é isso que você leva para vender o seu projeto. Como chama? Pelo menos eu escrevo com B minúsculo, né? Para não parecer heresia. Então, falei de filme, falei de série, é basicamente o material que você tem que preparar para submeter a sua série para alguém. Aí, você queria saber mais depois? Como é a negociação? Bom, assim, cada um tem o seu estilo de negociar. Eu prefiro mostrar o conteúdo antes de falar de quanto custa. Porque você falar quanto custa, o cara achar caro, não vai ler. Né? Então eu prefiro não falar quanto custa, apresentar. Se o cara lê aquilo ali e fica animadão, é mais fácil falar de dinheiro. Então, isso no caso desses players aí. Então, assim, a gente mostra, né? Pede uma reunião para mostrar o material. Eles quase sempre recebem, que vivem disso. Aí você apresenta o material, tem que fazer o que a gente chama de pitch deck, que é um PowerPoint marqueteiro, cheio de visual, tal, que vende a ideia como se fosse um resumo da Bíblia. Mas não tem orçamento, não tem roteiro. É meio que uma coisa uma peça de venda mesmo. Aí o camarada, se ele se interessar, ele vai querer ver sinopse, os episódios, os roteiros e o orçamento. O ideal é você já ter tudo isso pronto, porque se ele disser isso e você não tem, você vai voltar de novo dali a 6 meses, e ele não vai lembrar do que ele viu. Então, aí você apresenta o resto, e aí começa a negociação de grana e tal. Isso no modelo de você apresentar para um streaming, para um canal. Ou o cara vai comprar, ou o cara não vai comprar, você pode ir para o Brasil e vai para outro lugar, até alguém pegar, ou ninguém pegar e você ficar com aquilo na mão. No modelo do incentivo fiscal, você precisa tudo isso que eu falei, só que aí você dá entrada na ANSI. Aí você vai ganhar um númerozinho chamado SAIC. Esse númerozinho é, digamos, o CPF, o RG do seu projeto. E aí a ANSI abre uma conta no Banco do Brasil com esse CPF do seu projeto. E aí você está habilitado a pedir dinheiro a Deus e o mundo, botar nessa conta para produzir o seu produto. Eu prefiro não trabalhar com incentivo fiscal. Eu acho que incentivo fiscal é importante. Incentivo fiscal existe até nos Estados Unidos, existe no mundo inteiro. Você só não tem na Índia e no Quênia, que são os grandes produtores de audiovisual que não têm nenhum incentivo fiscal. Mas em todo o resto do mundo, até nos Estados Unidos tem.
Então, é importante que exista para fomentar novos talentos, pesquisa de linguagem, que o mercado não tem como sustentar, avanços mesmo estéticos que só podem acontecer com financiamento público. Isso aí, toda a cinematografia depende desse tipo de coisa. Agora, quem trabalha com audiovisual de mercado, audiovisual comercial, digamos assim, é muito complicado trabalhar com dinheiro público, por quê? Primeiro que você não tem controle nenhum do cronograma. Os tempos de aprovação, avaliação, dinheiro entrar, não sei o quê, esquece, você não tem controle. Você tem que deixar o dia que Deus quiser, você vai ter o dinheiro para filmar. E aí, quando você tem compromissos de cronograma, é complicado, não tem como cumprir. Segundo, que a gente vive uma relação, o mercado como um todo vive uma relação meio esquizofrênica com os órgãos públicos, né? Por um lado, a gente quer cada vez mais que eles incentivem a produção cultural, mas por outro, assim, a reclamação contra a burocracia é muito grande. Agora, é muito difícil trabalhar com dinheiro público sem controle, sem um controle burocrático, que infelizmente, enfim, não tem como, é dinheiro público. Então, sem falar nos casos de pessoas que eventualmente nem precisariam usar o dinheiro público e usam, né? Então, assim, o Paulo Gustavo não usava dinheiro público. Não usava. Ele botava dinheiro no bolso dele. E ele nunca perdeu dinheiro no cinema. Então, assim, também tem isso. Assim, eu não preciso, realmente. Né? Então, eu não uso. Vamos lá, vai que cola. Contar a história do Vai que Cola. Pronto. Isso. Acho que tem que ter um Bom, o Vai que Cola é o seguinte. O Vai que Cola, ele é um projeto muito esquisito, porque ele é um programa de TV aberta exibido no canal a cabo. Uma coisa muito maluca. Ele foi criado numa época em que a televisão a cabo era a época da nova classe média, né? Do segundo governo Lula, e a classe C cheia de dinheiro e um crescimento grande. A TV a cabo no Brasil ela teve um crescimento explosivo. Isso é 2006, é pouco antes da chegada do streaming. E com um crescimento explosivo que teve naquela época, buscavam-se produtos populares, porque a TV a cabo estava virando teve um período que virou uma coisa popular, né? É mais ou menos o primeiro e o segundo governo Lula, né? Quando teve aquele boom de crescimento do Brasil, a TV a cabo explodiu com um público novo, porque a TV a cabo normalmente é o público A, B, que gosta de coisas chiques e finas, e filmes e tal, e de repente vem uma massa de gente que vinha direto da TV aberta. Então, os canais de TV a cabo começaram a procurar produtos com essa característica. E aí, o Multishow me chamou, eu já tinha uma relação com eles, e eles fizeram um concurso entre vários roteiristas, porque eles queriam fazer uma coisa que fosse um sai de baixo com um palco giratório. Era esse o briefing. E aí, vários roteiristas apresentaram ideias do que fazer. No fim das contas, ganhou a ideia. Eu mesmo apresentei uma ideia que não foi aprovada, e no fim das contas ganhou a ideia do Leandro Soares, que era uma pensão na zona norte do Rio. E eu achava aquilo um absurdo, porque não existe pensão, pelo menos chama de hostel, porque pensão não tem mais. Uma pensão no meio, isso não existe, enfim. Mas foi o que foi feito. E aí o Multishow, ele tinha um elenco de comediantes mais ou menos grande e tal, que não eram muito conhecidos, não eram pessoas muito populares. E aí a gente começou a escrever. E o Vai que Cola, ele a principal referência dele é a comédia dell'arte. Porque a comédia dell'arte a comédia dell'arte é a gênese da sitcom. A comédia dell'arte é um formato de dramaturgia do final da Idade Média, né, começo da Renascença, mais ou menos, que tinham as companhias itinerantes que viajavam pelas cidades da Europa e se apresentavam. E nas peças eram sempre os mesmos personagens, né, Arlequim, Colombina, Bruguera, os mesmos personagens,
os atores eles, das companhias, eles faziam o mesmo personagem sempre. As histórias mudavam, mas eram sempre aqueles personagens e aqueles atores fazendo aqueles personagens. A gente, na criação do Vai Que Cola, a gente chupou a estrutura da comédia dell'arte. Tanto que cada personagem daquele, ele tem uma referência em algum personagem básico da comédia dell'arte. E se você pegar os manuais de sitcom aí, todos que tem, né, os 8 tipos básicos da comédia e tal, é totalmente comédia dell'arte, tá? Os americanos dizem que inventaram, mas não inventaram não. Isso vem é o Shakespeare com as Merry Wives, que é considerada a primeira sitcom de todas, e depois a comédia dell'arte, que acho que já é 1700, já é mais ou menos uns 100 anos depois, que são as companhias itinerantes desses negócios. Então, essa foi a nossa referência para criar aquele universo. E aí a gente, né, tinha o Paulo, que já era uma estrela em ascensão. Ele não tinha ainda lançado o primeiro Minha Mãe é uma Peça, mas já era um cara que já estava em ascensão. E aí a gente fez, né, criou lá, fizemos, e o palco giratório, aquela maluquice toda. E aí a gente foi rodando a temporada. Ele tem um jeito todo específico o Vai Que Cola, por exemplo, é um exemplo de um roteiro. É o pior trabalho do mundo para um roteirista é escrever para o Vai Que Cola. Porque o Vai Que Cola tem um palco que gira. O Vai Que Cola tem mais ou menos. Nunca tem menos de 9 a 10 personagens em cena. Aí você tem o primeiro ato. No primeiro ato, eles têm que entrar em cena, um de cada vez, e se apresentar com uma piada, um bordão, alguma coisa. Então, na largada, o primeiro ato, você tem 10 minutos de apresentação de personagem antes de começar a história. Então, é complicado. Aí o palco gira, ele gira num único sentido. Então, o segundo ato, ele acontece obrigatoriamente no cenário que vem no sentido do giro. E aí, no terceiro ato, o giro volta para a sala, que é o cenário maior, onde cabem todos os 10, e aí você tem que juntar o final das todas as histórias de novo ali. E é difícil pra cacete. E aí é o seguinte, depois que você passa por tudo isso, na hora de gravar, eles não respeitam o texto, inventam um monte de caco. Obviamente o texto perde o sentido. E todo mundo diz que o programa é ruim, por quê? Por causa do roteiro. Entendeu? E é bom por quê? Porque os comediantes são geniais. Então, quando é bom por causa deles. Quando é ruim por minha causa. Entendeu? Mas, então essa é a história do Vai Que Cola. E aí a gente gravou a primeira temporada inteira antes de exibir. E ninguém fazia a menor ideia do que ia acontecer com aquele programa, porque na época era uma coisa diferente. E aí ele estreou e foi uma loucura. O primeiro episódio, ele teve uma audiência equivalente a jogo de futebol. Deu quase 2 pontos, que no Cabo é uma coisa... Você vê, o Cabo, ele atinge menos de 1/3 da população brasileira. Você fazer 2 pontos numa TV a cabo equivale a 1/3 do universo de público ter uma audiência equivalente a uma TV a cabo, uma Band, uma TV aberta. Uma Bandeirantes, um SBT dá 2 pontos. Então você, 1/3 da base, ter uma audiência equivalente a um canal de televisão que está no Brasil inteiro de graça, é muita coisa. E aí foi o fenômeno que aconteceu, foi esse. O caso já foi. Qual é a outra pergunta? É a regulamentação. A regulamentação. Muito bem, repetindo o que eu falei para você. Eu acredito que é importante ser criado um arcabouço, para usar a palavra da moda, legal, para regular o streaming. Eu acho que isso é importante. É preciso que exista algum controle, é preciso que, de alguma forma, tenha maneiras de proteger o conteúdo brasileiro e a propriedade intelectual das produtoras brasileiras. Agora, o que eu acho que é anterior a isso é o seguinte: quem vai fiscalizar e quem vai tomar conta do cumprimento dessas regras? Porque, assim, se for a Ancine, é complicado, porque, assim, uma coisa é você estabelecer que o canal a cabo tem que passar 1h30 de conteúdo brasileiro independente, no horário nobre, todo dia. É só ligar a televisão, anotar e ver se cumpriu ou não.
O streaming como é que faz? Tem que ficar olhando toda hora, banco de dados, o acervo, eles não abrem isso. Como é que você vai saber quanto de obras brasileiras tem ali dentro e saber se está abaixo ou acima do mínimo? Eu não sei como. Eu não sei como. E a outra coisa é a seguinte, se tudo que a gente exibir no streaming tiver que passar pelo crivo da Ancine no que diz respeito a orçamento, fiscalização, prestação de contas, a agência não está estruturada para cuidar de um volume desse tamanho. Vai travar tudo de novo. A gente hoje em dia demora, sei lá, mais de 5 anos para ter uma prestação de contas aprovada. Como é que vai fazer esse volume quintuplicado do dia para a noite? Então, assim, eu acredito, sim, que é importante a regulação. Mas tão importante quanto a regulação é a gente entender que estrutura o Estado brasileiro tem para fazer essa legislação ser cumprida. Porque ou vai parar tudo e vai ser um prejuízo do setor como um todo, ou não vai ser respeitado e não vai adiantar nada. Então, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Essa questão da regulamentação, ela tem vários pontos, né? Também o pagamento das pessoas, enfim, não é só digamos assim, a cota de tela, né? Tem outras coisas envolvidas. Mas aí escapa ao Estado. Por exemplo, se você quer ter uma discussão que envolva direitos, isso aí é uma coisa que o setor teria, porque quem é que está discutindo isso nos Estados Unidos? Não é o governo, é o sindicato dos roteiristas. É o sindicato dos diretores. Que aqui não tem não força, existe. não existe. Não é que não tem força. Não existe. Então, assim, a classe não tem organização. Os fotógrafos aqui tem uma associação um pouquinho melhor, mas mesmo assim também não tem, né? Não Força tem política. força para mudar o sistema. Não tem, entendeu? Eles brigam por salários lá, um cartelzinho, mas daí a peitar, não faz. Então, assim, é longo o caminho. Só para explicar essa questão da Ancine ter que rever todos os pagamentos, isso atrapalha, porque como demora muito, a produtora fica com o nome meio sujo na praça. Então, vai tentar pegar o dinheiro, está preso ainda com alguma fiscalização de receita que recebeu antes. Então, isso realmente é uma questão, né? Eu acho que, assim, a Ancine, acho importante que exista. Tem que ter, né? Tem Porque seu papel. É um dinheiro público, como você falou, tem que ter. Claro. E, de maneira geral, são pessoas corretas, que estão ali para trabalhar. Não é um lugar que tenha sacanagem, corrupção, ou gente fazendo as coisas. Não é. São funcionários ali que estão ali fazendo. Agora, é uma estrutura que ela faz fomento, regulação e fiscalização. São 3 coisas diferentes na mesma estrutura. E é uma estrutura que, assim, tem limite. Como é que você faz? Você vai ter 1000 pessoas trabalhando? Vai ser a Petrobras? Só como informação, nos anos 60, 69, a Embrafilme já estava falando. Existia a Embrafilme, mas existia o Concine. Eram 2 órgãos diferentes. A Embrafilme produzia, distribuía, né, fomentava, e o Concine regulava. E isso tudo acabou quando o governo Collor entrou. E, gente, para o futuro, quer dizer, para o presente de vocês, a maior questão, a grande questão que a geração de vocês vai ter que enfrentar, porque a minha eu já desisti, é a questão da inteligência artificial. Esse negócio vai mudar tudo. E se não tiver uma regulação, e vai mudar tudo numa velocidade ainda muito maior do que qualquer coisa que aconteceu até agora, porque esse negócio ele aprende com o uso, né? Então, assim, as novas versões saem numa velocidade muito maior do que antes. Então, esse negócio daqui a 2, 3 anos vai estar fazendo coisas. Assim, a quantidade de profissão que vai desaparecer. Desemprego, as profissões. Então, assim, isso é uma questão muito séria. Toda vez que eu penso nisso, eu fico apavorada. É muito séria e é urgente porque já está acontecendo. Não vai ser, já está rolando. Então, esse para mim é um grande desafio da geração de vocês.
Graças a Deus eu já estou a caminho da aposentadoria. Não serei vítima já estarei em casa vendo jogo de futebol, entendeu? Tomando cerveja, mas para vocês, assim, eu não sei nem dizer o quanto vai afetar o futuro de vocês esse negócio. Isso aí, assim, essa regulação é a mais urgente de todas. Verdade, bem lembrado. Luizão, eu não consigo chamar de Luiz Noronha, é Luizão, que a gente chama ele de Luizão. Luizão, olha, muito obrigada. Foi uma aula. Espero ter sido útil, eu não sei se... Uma grande